E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Preparado para mais uns 25 minutos de física, né? Então, começamos um assunto diferente agora, uma gravação diferente aqui, que é um tópico novo, eletrostática. Eletrostática a física ela se divide em vários tópicos. Então, a eletrostática normalmente ela está lá mais para o final do conteúdo todo. Muitas escolas já trabalham isso no segundo ano, final do segundo ano. É um assunto que originalmente ele estava no terceiro ano, no terceirão, assim, do ensino médio. Por quê? Porque ele é um assunto que precisa saber um monte de coisa antes. Então, o que você tem que saber antes, assim? Você precisa saber a parte mecânica toda, força, vetores, você precisa saber a parte de trabalho, energia, ter esses conceitos todos, movimentos, porque vai aparecer aqui nos exercícios que você vai ter que resolver um lançamento oblíquo, por exemplo, só que está entre duas placas eletrizadas. Então, eu te dou uma sugestão, assim, para você começar a estudar eletrostática, que você ache videoaula, né? Tem no meu canal, se você procurar aí, vai ter soma vetorial, procurar explicações sobre trabalho mecânico, energia mecânica também, dá uma procurada nisso, já de saída não, mas só para você fazendo um forro aí, um suporte do que você precisa saber. A matemática já também não é mais tão trivial, assim como uma função primeiro grau, a gente tem algumas equações um pouquinho mais elaboradas, então se prepare que vem uma pedreira aí pela frente. A parte boa qual é? A parte boa é que cai muita teoria. Então você tem que saber bastante teoria disso, os vestibulares, prova do Enem. Então a parte teórica é a fundamental. Então se a sua parte básica de matemática não estiver tão boa, você tem que se preocupar com isso ainda, né? Dá tempo de correr atrás. Você tem aí num período cronologicamente correto, se a gente tivesse com aula presencial, assim, se as aulas que você está assistindo agora fossem todas presenciais, você teria aí umas 3 semanas para se colocar em ordem, né? Para colocar sua matemática básica em ordem. Operações com potência de 10, é importante saber fazer, né? 10 na sexta dividido por 10 na menos 3 e depois vezes 10 na menos 2, como que você resolve isso? Então faz esse mapeamento, e aí eu vou gravar uma aula também sobre isso, como fazer essas operações, mas só para você já ir sabendo o que vai precisar pela frente, ok? Então, eletrostática. Se a gente fizer uma tradução literal do que está acontecendo, eletro vem de carga elétrica. Estática, ela é em repouso. Então, estática é o sistema em repouso. Não é bem assim. É que, na verdade, a gente pode dividir da seguinte maneira. Eletrostática, eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Eletrostática é a parte que vai estudar a parte física mesmo, grossa, assim, sem grandes aplicações. Tem as aplicações, é óbvio, mas a gente vai ficar estudando assim, por que uma carga se mexeu? Eu coloco situações desse jeito, assim. Solto uma carga elétrica positiva. Deixa eu mudar a sua cor aqui um pouquinho. Vocês têm esses modelos na química. Tem um próton que foi abandonado aqui. Aí eu pego esse próton aqui e coloco ele no quadro. Aqui eu estou com um passador novo. Passador não, um apontador novo. Ele não estraga o quadro. Fantástico isso. E eu posso montar uma música. Então, soltei uma carga positiva aqui, um próton. E eu observo que esse próton começa a andar para o lado. Do nada ele pegou e começou a se movimentar para cá. Aí eu chego aqui e trago um elétron para essa região. Solto o elétron e observo que ele começa a andar para cá. Do nada também. Aparentemente não tem nenhum motivo para ele andar para lá ou para esse aqui andar para cá. Então, alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa que está acontecendo, e a explicação para isso, e as formas de explicar, se for uma força de repulsão, de atração, se for um campo elétrico, se for uma diferença de energia potencial associada ao sistema, esse vai ser o nosso vocabulário para poder entender o que aconteceu. Quer ver? Ó? Coisas, deixa eu apagar isso aqui, não interessa muito tudo, né? Mas deixa eu ver se vai funcionar, né? Que na hora que testa funciona, daí quando vai fazer aqui não funciona mais. Mas tem um exemplo prático aqui. Tem uma blusa de lã, uma blusa, um tecido, enfim, um balão aqui, um balão é de borracha, né? Então pode ser de plástico até o balão, mas vai ser um balão de borracha, uma blusa de lã. Aí eu solto o balão aqui, ó, ele fica. Solto o balão aqui, ele fica. Agora eu faço assim um balão, ó, passo ele na blusa, um tempo, aqui, e solto ele aqui. Olha o que acontece. Ele foi para a blusa, ele grudou lá. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou soltar, ó. Ele gruda na blusa de novo. Se você olhar, isso não é meu, é óbvio, né? Isso é um aplicativo que tem na internet, está aqui os dados. PET Colorado, PET colorado.edu. Se você botar no Google para buscar, só bota assim, ó, PET, já vai aparecer esse aplicativo, para você poder brincar e entender o que está acontecendo. Aí, o que cabe a um físico fazer? O que a gente fica instigando? Aconteceu isso aqui. Por quê?
sei lá, a vontade divina. Não, né? Na verdade, a gente vai estabelecer critérios para isso e tentar investigar e saber o que aconteceu. Reparem que não tem muro nenhum, não tem parede nenhuma. Eu vou reiniciar tudo aqui, ó. E agora, deixa eu só ocultar. Aqui sim. Deu. E agora, olha só. Chego aqui nessa parede, ele fica. Boto aqui, ele fica. Boto aqui, ele fica. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou passar um monte aqui de novo. Vou colocar nessa posição e vou soltar. Foi para a minha esquerda, né? Foi para a esquerda. Vou colocar ele aqui, ó. E vou soltar. Foi para a esquerda de novo. Agora eu vou colocar ele aqui assim, ó. E vou soltar. E ele foi para a direita. Ou seja, ele foi puxado pela parede agora. E eu não fiz nada na parede. Eu atritei o balão na blusa e a parede já estava ali. Ela já existia naquela posição. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai criar um modelo físico e matemático também para tentar explicar o que está acontecendo. As condições para que leve ser atraído pela blusa, pela parede. E já apareceu ali uma amostrinha do que vai acontecer, mas eu já retorno para esse aplicativozinho para ver o que aconteceu mesmo, né? Então tá, deixa eu voltar lá para minha... Vamos, amigo, aqui. Então tá. Então, o que a eletrostática vai precisar? A gente vai ter um modelo atômico. O que vai ser esse nosso modelo atômico? Ele é constituído, e vocês já têm uma na química, por prótons, elétrons e nêutrons. E o nosso modelinho é esse. Eu não entendo, no meu tablet não está rodando isso aqui, isso é para ser um gifzinho. Mas a gente tem esse modelo que vai trazer essas relações assim, ó. No núcleo, a gente vai ter próton, nêutron e nêutron. E orbitando aqui, a gente vai ter os elétrons. Esse é o modelo atômico. E essas partículas atômicas, elas têm propriedades. Massa, massa a gente já tem a propriedade associada à massa, que é lá a inércia, né? A medida da inércia do sistema vai ser essa massa. E a gente tem também a propriedade elétrica, que esse é o nosso objetivo. O que vem a ser a carga elétrica de um corpo. Quer ver então? Imagina a seguinte situação. Eu vou pegar aqui coisas que vocês já sabem no cotidiano aí, né? Ó, se eu pegar, você sabe o que é um eletrodo? Se você já fez eletrocardiograma, eletroencefalograma, você já assistiu Grey's Anatomy, né? Tem a versão nacional é Anatomia de Grey. Então, se você já assistiu isso, às vezes eles colocam um desfibrilador ao redor do coração. O que é o desfibrilador? Ele coloca de um lado, do outro do coração e aplica uma descarga elétrica. Ou seja, aqueles dois negocinhos que ele está carregando são eletrodos. O que é um eletrodo? É a forma que você tem de pegar uma pilha e expandir. Quer ver? Eu tenho aqui o controlezinho. Eu pego essa pilha aqui. A pilha, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tá, mas eu preciso encostar aqui o positivo e o negativo. Não tem como encostar ele assim. Então eu puxo um fiozinho, encosto aqui o positivo e o negativo, puxo outro fiozinho e coloco o positivo. Então os eletrodos seriam isso. Ó. Você pegar a pilha, eu vou colocar a minha pilha aqui, ó, e vou ligar o lado positivo num e o lado negativo no outro. Então, deixa eu montar de volta aqui, que senão eu já acabo perdendo, né? Depois perde o negócio aqui. Ó, então tá. Olha o que acontece agora. Então eu vou ligar essa pilha aqui, ó, que ela tem um polo positivo, um polo negativo. O positivo eu vou prender aqui em cima, o negativo eu vou prender aqui embaixo. E aí eu vou pegar aquelas partículas subatômicas que a gente tinha antes e vou fazer isso, ó. Eu vou pegar uma partículazinha dessa, vou jogar ali, vou pegar a outra partícula, vou mudar de cor aqui. Aqui. Deixa eu pegar uma que eu nunca pego, amarelo. Vamos ver. Vamos? Amarelo. Então tá, tem uma bolinha azul, uma bolinha vermelha e uma bolinha amarela. Aí eu vou observar o seguinte, ó, que essas bolinhas vão fazer assim. Ó. A bolinha azul, ela vai fazer isso. Eu vou jogar ela aqui assim, ó, jogar as três para cá, e eu vejo que a bolinha azul foi lá para cima. A bolinha amarela, ela vem aqui para baixo. Faz assim. E a bolinha vermelha, ela segue reto. Como se nada tivesse acontecido. Aí agora eu começo a estabelecer os modelos. Ó. Eu prendi a parte positiva dessa pilha, eu prendi na parte de cima. Então aqui em cima é positivo. Desse jeito. A parte negativa eu prendi aqui embaixo. Então a parte de baixo, aqui o meu eletrodo de baixo, ele ficou negativo. O que vem a ser esse positivo e esse negativo, isso em eletroquímica, por exemplo, vocês aprendem isso, né? Então eu vou falar mais para frente e eu chego nisso. Quando vocês chegarem na eletroquímica vão ver. E olha o que aconteceu. A bolinha azul, ela virou para cima. Ou seja,
essa parte positiva aqui produziu alguma coisa nessa bolinha azul que, diferente da bolinha amarela, essa aqui foi para cima, a bolinha amarela foi para baixo. Ou seja, isso negativo aqui produziu alguma coisa. A bolinha vermelha, pouco importa, não aconteceu nada com ela. Tem isso aqui ou não tem isso aqui, a bolinha vermelha ela continuaria. Conclusão. Se a bolinha azul foi para cima, é porque ela tem um comportamento elétrico que faz com que ela seja puxada pelo positivo. E essa bolinha azul vai ser a bolinha negativa. Que você já deve ter observado assim, por que tem sempre um posto de gasolina perto do outro posto de gasolina? Porque os postos se atraem, você já ouviu isso, né? Então, os postos se atraem. O que são os opostos se atraem? Carga positiva atrai uma carga negativa. A bolinha amarela, ela foi para baixo. Ou seja, ela foi atraída pelo lado negativo. Então ela vai ter um sinal contrário. E a bolinha que passou reto, ela é zero. O que a gente pode concluir da carga elétrica, então? Essa propriedade que fez com que o negativo fosse atraído pelo positivo, ou o positivo fosse atraído pelo negativo, é o que a gente chama de comportamento elétrico. Então, carga elétrica nada mais é do que um comportamento que faz com que propriedades iguais elétricas provoquem repulsão mútua e propriedades diferentes elétricas provoquem uma atração mútua, certo? E essa atração, ela obedece à terceira lei de Newton, ação e reação. Então, assim como esse positivo aqui puxou esse negativo puxa o positivo também. A gente tem a mesma repulsão, certo? A mesma atração, desculpa, nesse caso foi atração. Então, vamos ver agora. Carga elétrica, deixa eu apagar o desenho. Se você quiser que eu... Tá, carga elétrica vai ser esse comportamento. Então, deixa eu só borrar aqui. Então, a gente pode reduzir o conceito a isso. É a propriedade de atração de repulsão entre prótons e elétrons. Numa primeira passada, assim, né? E tem isso, ó, esse princípio de atração e de repulsão, ó, aqui, negativo, negativo, repele, positivo, positivo, repele, positivo com negativo, atrai. E essa aqui é chamada lei de Dufay. Não é lei do Fay, é lei de Dufay. Então, o Dufay que escreveu isso como uma lei. Não tinha uma explicação, hoje em dia a gente tem, quando a gente tiver os vídeos lá de mecânica quântica, de teoria eletromagnética, mais precisas, mais profundas, assim, a gente consegue entender um pouquinho melhor subpartículas, né? Além dessas partículas aqui, um próton, por exemplo, a gente pode dividir ele em partículas menores ainda. Um nêutron, a gente pode dividir em partículas menores ainda. O elétron ninguém conseguiu dividir, é uma partícula ainda original, assim, não dá para dividir o elétron, ninguém conseguiu nem ver ele até hoje. Tá? Então, a lei de Dufay, ela diz isso, que os que tiverem o mesmo sinal vão provocar repulsão. E o que vem a ser essa carga elétrica, então? É a propriedade que essas partículas têm de serem atraídas ou repelidas. Aqui tem um desenho, ó, mostrando uma experiência, uma fonte radiativa, chumbo, e aí partículas radiativas e uma radiação. Uma partícula alfa, ela foi emitida aqui, ó, e ela veio para a direita, suavemente para a direita. A partícula beta, essa verde aqui, ela foi lançada da mesma forma e ela foi para a esquerda, mas já virou bastante, né? A inclinação dela, a deflexão da curva dela foi muito grande. E o gama, ó, passou direto, como se nada tivesse acontecido. O que a gente pode concluir dessas partículas? Ó? O alfa veio para a direita. O lado direito aqui está todo negativo. Conclusão. Se o alfa foi puxado pelo lado negativo, é porque ele tem qual sinal de carga? Isso aí. Positivo. O beta, ele virou para o lado positivo. Então, qual vai ser o sinal de carga dele? Negativo. Então, a partícula alfa e a partícula beta